A gente sempre ouve muito o mainstream falar, né, sobre as drogas e os efeitos pesados que elas causam no organismo das pessoas. A gente sabe que é ruim droga, né? A gente sabe aí, quem fez ProErd aí, sabe o quanto isso pode ser danoso para sua vida, né? Pode até mesmo acabar com a sua vida. O bagulho é louco. Bom, a gente tem algumas bem conhecidas, né? Algumas que a galera utiliza em podcasts até, né? Tem o pauzinho branco também, que é bem conhecido. Mas agora uma droga pouco usual, mas que despertou a curiosidade da população do Brasil mesmo, até no ano de 2017, é uma substância que ela é tão forte que é capaz de transformar os usuários numa espécie de zumbis. É uma droga muito pior que o crack. Não o zumbi do cara ficar na rua, andando assim, igual no crack já meio que transforma em zumbi, né? Mas zumbi literalmente mesmo, da pele descamar, de cair pedaço de pele, de ficar igualzinho lá os figurantes do The Walking Dead. E essa droga, a gente tá falando, é a famosa Crocodile. Ela é uma droga e ela se popularizou por ser uma alternativa à heroína, é uma coisa barata, era uma coisa barata, que tinha efeitos parecidos, então, só que muito mais danosa do que a própria heroína, né? Então, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, qual que é os efeitos dela, o que ela causa, será que as pessoas ainda consomem esse tipo de droga? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te conto. Eu esqueci de falar que eu sou o Marcelo Milos, né? Eu sou o Marcelo Milos. Também conhecida como a heroína dos pobres, a Crocodile é a droga mais mortal do mundo. Se você for ver os efeitos dela, não existe outra pior, cara. É uma loucura. Ela é a substância que deixa os colaterais, os efeitos dela muito aparente em muito pouco tempo. Bom, a sua história é a seguinte, né? Apesar da droga ter sido meio que inventada na década de 30, ela se popularizou mesmo não faz tanto tempo assim. Ela começou a meio que ser fabricada de forma clandestina lá na Rússia por volta de 1990. Como eu falei, ela meio que foi uma alternativa ali à heroína por ser muito mais barata. A heroína estava com um preço muito caro porque tinha tido muita apreensão desse tipo de droga. Então a galera precisava de alguma substituta, né? E foi a Crocodile que eles escolheram. E aí, como eu disse, o uso dela aumentou muito por conta de ser barato, de ser uma fabricação relativamente simples de ser feita, fácil esse valor, mas acessível quando comparado a outras drogas que tinham o mesmo poder de efeito ali, de alucinação, né? A droga ela é injetável, é derivada de um remédio que a princípio seria uma alternativa à morfina, chamado de desomorfina. Ela tem gasolina na sua composição, solvente, iodo, codeína, nem sei o que é codeína, mas tem codeína também, e até mesmo fósforo, né? E seus efeitos aí duram em torno de 1 hora e meia, né? O motivo dela ser considerada a droga mais mortal do mundo é de fato porque o tempo previsto para quem começa a consumir esse tipo de substância, o tempo previsto de vida, a expectativa é de apenas 1 ano. Se a pessoa começou a usar esse tipo de droga, ela vai viver aí no máximo 1 ano. É mais ou menos isso aí, é muito ao contrário do próprio crack, por exemplo, que pessoas usam aí, tem pessoas que usam 20, 30 anos aí, estão naquela situação deplorável, mas ainda sobrevivem, né? Os efeitos na mente. Bom, sabendo que essa porcaria faz tanto mal assim, por que raios uma pessoa vai usar? Sabendo que ela vai começar a usar e daqui a 1 ano muito provavelmente ela vai morrer. Bom, é uma droga, né? As pessoas elas veem em primeiro lugar os efeitos alucinógenos, talvez, a fugir da realidade que essa droga acaba causando, a famosa brisa, né? E, enfim, a pessoa acaba, às vezes muitas vezes também por falta de conhecimento sobre a ação devastadora desse tipo de droga, né? A desomorfina ela ainda é responsável pela liberação da dopamina, né? Que é um neurotransmissor que, entre outros processos, causa a sensação do prazer, né? Então é por isso também que a galera, mesmo sabendo tudo isso, acaba usando, né? A pessoa ela não consegue mais liberar dopamina por outros meios, né? A gente libera dopamina por meio de atividade física, por meio de relacionamento, uma relação sexual, enfim. Muito sexy. E as pessoas meio que não conseguem mais liberar essa dopamina, esses prazeres da vida, acaba descontando ali muitas vezes. Tem muita gente que desconta no alimento, né? Porque o alimento também acaba liberando essa dopamina, mas tem gente que vai aí então para as drogas.
Bom, paranoias, delírio, agitação, né, são alguns dos efeitos que são bem parecidos com os efeitos causados pela heroína, né? Já a longo prazo ela pode causar distúrbio mental mesmo, que altera o comportamento da pessoa em diversas situações, né? Tanto que tem muitos quadros de psicose, conduta violenta na galera que usa a tal aí da crocodilo. O corpo. Bom, a gente falou então dos efeitos catastróficos mentais, né, essa neurodegeneração, mas agora falando também sobre um pouquinho do aspecto que causa, o aspecto físico que causa no usuário, né? Essa droga, tanto que é conhecida como crocodilo, por causa tem um pouco a ver com crocodilo mesmo. Por quê? Porque na onde o usuário aplica essa droga, normalmente necrosa a pele, né? A necrose é a morte do tecido. Então a pele da pessoa vai ficar aquela aparência de morta mesmo, de preta, verde, sabe? Caindo pedaço, parecido com escamas, né? Como se fosse mesmo um crocodilo, né? Bom, isso tudo obviamente foi percebido pelos médicos, né? Quando eles começaram a receber ali pacientes dependentes químicos dessa droga, né? É dito também que elas às vezes causa a ruptura até mesmo das veias onde elas são aplicadas. Então pensa, você tem uma veia ali que ela é aplicada e aí ela causa uma ruptura, o corpo rejeita, destrói aquele tecido, destrói aquela veia. Cara, já era. Em muitos casos até da pessoa aplicar, ela tem que ficar trocando o local de aplicação, porque aquele local que ela aplicou morreu. Ela vai aplicar em outro lugar. E às vezes acontece dela aplicar tanto que aquela parte, aquele braço, por exemplo, já não tem mais onde aplicar, acaba necrosando tudo, acaba morrendo. Em alguns casos, eles têm que chegar até a amputar um membro da pessoa, para você ter ideia do quão poderosa é essa droga. E aí o efeito dela é tão invasivo no corpo mesmo que em alguns casos, né, como eu disse, além da pessoa ter que amputar o membro, acontece de caindo pele mesmo e morrendo aquela pele, e nos casos mais graves chegar até mesmo ficar exposto ali a parte do osso da pessoa. É claro que tudo isso é muito difícil a gente imaginar, mas a gente tem muitas imagens na internet sobre isso, sabe? É claro que a gente não vai ficar expondo aqui, porque já viu, cara, não tem como, o YouTube não permite esse tipo de imagem, né? É vapo nesse tipo de imagem. Então eu espero que vocês entendam aqui e fiquem mais com o que a gente conseguir mostrar e também com o que eu tô falando para vocês, mas é relativamente simples, né, a gente encontrar imagens sobre isso na internet, apesar daqui a gente não expor tanto, o que deixa o vídeo um pouco mais sem graça, né, porque eu queria mesmo mostrar tudo isso para impactar mesmo, vocês verem a desgraça que é, mas não dá, cara, não posso, né, infelizmente no YouTube não permite, cara, não permite. Se a gente fizer isso aqui é vapo no vídeo, o mais leve que a gente vai tomar é uma desmonetização, né, fora isso a chance do vídeo ser excluído é enorme. Bom, é claro que a dependência dessa droga também é muito alta, né, é como se fosse a dependência do crack, a pessoa ali usou uma vez, ela já está querendo mais, né, já vai se tornar dependente, e é por isso que o tratamento mais adequado é a internação mesmo, deixar a pessoa longe dessa droga para ela se desintoxicar. O tratamento. Infelizmente o número de pessoas que usam a droga e procuram por ajuda é bem pequeno, né, como a maioria também. Isso acaba caindo muitas vezes em cima da família, que a família que vai buscar ajuda, né, para o usuário. É um dos fatos que faz com que os usuários não corram atrás para ficarem limpos da droga, é justamente por causa da desomorfina, um dos principais componentes aí que causa esse efeito analgésico, que, de certa forma, faz o usuário ter uma tolerância à dor. Eles acabam gostando disso, apesar da pele estar caindo lá, mas eles não estão sentindo dor. Né? Há um relato de uma mulher britânica de 40 anos que ela tem 3 filhos, ela chegou a fazer o uso da droga sem consentimento dos efeitos, né, que são causados por ela, mas ela acabou ela mesma indo buscar ajuda, se internou, acabou ficando bem aí, conseguiu se recuperar, né? Como no caso dessa britânica, quando se consegue ajuda, a pessoa é internada, é afastada desse tipo de substância, a chance de se recuperar é grande. Mas como eu disse, se a pessoa não se interna, a expectativa de vida dela é muito curta. E aí, como eu disse, também a parte da amputação, eles fazem isso para que a droga não infecte outras partes do corpo. Então, corta o braço aí para que não infecte o resto do seu corpo, você acaba morrendo mais cedo que você já vai morrer. Enfim, essa é sem dúvida, a crocodilo é sem dúvida a pior droga de todos os tempos, né? Não conheço outra que tem relatos tão absurdos, imagens tão assustadoras quanto o que essa droga causa, né? Bom, mas e aí? Você já conhecia essa droga? Já tinha ouvido falar? Se você viu o vídeo até aqui, significa que você gostou, então, por favor, dá uma moral pra gente aí, se inscreve no canal. A gente tem 2 vídeos por dia, tá? Me segue no Instagram também, @marcelomilos, pra gente bater um papo lá, você me mandar sua ideia de vídeo. Deixa o seu like pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma, beleza? A gente se vê mais tarde. Falou!